Maturidade emocional não tem nada a ver com idade. Existem pessoas de 40 anos que ainda reagem como adolescentes, e existem jovens de 20 que já desenvolveram equilíbrio, autocontrole e consciência. A verdade é que a vida sempre testa seu emocional. Críticas, rejeições, fracassos, perdas, injustiças. A pergunta não é se você vai enfrentar isso. A pergunta é se você vai reagir de forma impulsiva ou vai responder com maturidade. Porque imaturidade custa caro. Custa relacionamentos, oportunidades, respeito. E hoje você vai entender o que realmente significa maturidade emocional e como desenvolvê-la de forma prática e consistente. Assumir responsabilidade emocional. A imaturidade emocional começa quando a pessoa acredita que os outros controlam o que ela sente. Ela diz que ficou irritada por causa de alguém, que está triste por culpa de outra pessoa ou que determinada situação a desestabilizou. Esse padrão cria dependência emocional porque transfere o controle interno para fatores externos. Enquanto você acreditar que suas emoções são causadas pelos outros, continuará refém deles. Maturidade emocional começa quando você entende que o evento é externo, mas a reação é interna. Entre o que acontece e o que você sente, existe um processo de interpretação. É nesse espaço que mora a responsabilidade. Desenvolver essa habilidade exige prática consciente. Primeiro, você precisa identificar seus gatilhos recorrentes, observando quais situações sempre provocam reações intensas. Em vez de apenas reagir, passe a registrar mentalmente o que aconteceu, qual foi sua interpretação e qual emoção surgiu a partir disso. Em segundo lugar, crie o hábito de reformular pensamentos automáticos, perguntando a si mesmo se existe outra forma mais equilibrada de enxergar a situação. Por fim, ao perceber uma reação exagerada, assuma a responsabilidade sem se culpar, mas também sem se justificar. Esse processo repetido constrói autonomia emocional e reduz drasticamente a sensação de estar à mercê do mundo. Controlar impulsos em vez de reprimir emoções. Muitas pessoas confundem maturidade com repressão. Elas acreditam que ser maduro é engolir tudo e nunca demonstrar incômodo. O problema é que emoções reprimidas não desaparecem. Elas acumulam pressão interna até explodirem em momentos inadequados. Maturidade não é ausência de emoção. É capacidade de administrar a energia emocional sem perder o controle do comportamento. O primeiro passo para desenvolver controle é reconhecer a diferença entre sentir e agir. Você pode sentir raiva sem agir com agressividade. Pode sentir frustração sem atacar alguém. Para construir esse controle, comece regulando o corpo, porque o emocional sempre passa pelo físico. Quando perceber ativação intensa, desacelere conscientemente sua respiração e reduza o ritmo antes de responder. Depois, intervenha no pensamento questionando se sua interpretação está baseada em fatos concretos ou suposições. Por fim, implemente uma regra prática de adiamento para decisões importantes feitas sob emoção intensa. Espere até que o corpo esteja estável antes de responder mensagens, tomar decisões ou iniciar confrontos. Com repetição, o cérebro aprende que não precisa reagir automaticamente a cada estímulo. Tolerar frustração, sem se vitimizar. A frustração é inevitável, mas a vitimização é opcional. Pessoas emocionalmente imaturas enxergam qualquer obstáculo como prova de injustiça pessoal. Elas se concentram no desconforto e não no aprendizado. Com o tempo, isso gera ressentimento e sensação constante de que o mundo está contra elas. Desenvolver tolerância à frustração significa aceitar que desconforto faz parte de qualquer processo de crescimento. Uma forma prática de construir essa habilidade é se expor deliberadamente a desafios controlados que exigem esforço contínuo, como treinos físicos intensos,
estudos disciplinados ou metas com prazos definidos. Ao permanecer na tarefa mesmo quando a motivação diminui, você ensina seu sistema emocional a suportar tensão sem colapsar. Outro ponto essencial é substituir a pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" por "o que essa situação está exigindo de mim?" Essa simples mudança desloca você da posição de vítima para a posição de agente. Com o tempo, a frustração deixa de ser um inimigo e passa a ser um indicador de crescimento. Não levar tudo para o lado pessoal. Grande parte do sofrimento emocional nasce de interpretações precipitadas. Alguém não responde uma mensagem e você conclui que está sendo ignorado. Alguém está sério e você assume que fez algo errado. Esse hábito cria ansiedade constante e conflitos desnecessários. Maturidade emocional exige compreender que a maioria das pessoas está focada nas próprias preocupações. Para desenvolver essa habilidade, pratique interromper suposições automáticas antes que se transformem em certezas emocionais. Sempre que surgir uma interpretação negativa, pergunte quais outras explicações plausíveis poderiam existir. Além disso, quando houver dúvida real, busque esclarecimento direto em vez de alimentar narrativas internas. Comunicação clara reduz projeções imaginárias. Ao treinar essa postura, você diminui drasticamente conflitos criados apenas pela mente. Desenvolver autoconsciência profunda. Sem autoconhecimento, você repete padrões destrutivos sem perceber. Pode mudar de ambiente, mudar de pessoas, mudar de fase da vida, mas os mesmos conflitos continuam aparecendo porque o padrão está dentro de você. Construir autoconsciência exige observação estruturada. Reserve momentos semanais para revisar situações emocionalmente intensas e identificar padrões recorrentes de reação. Pergunte quais crenças internas foram ativadas e quais inseguranças foram expostas. Além disso, esteja aberto a feedback honesto de pessoas confiáveis, mesmo quando isso gera desconforto. O objetivo não é se criticar constantemente, mas mapear seus próprios mecanismos automáticos. Quanto mais você entende seus padrões, menos é controlado por eles. Aprender a lidar com críticas. Críticas ativam o ego e despertam mecanismos defensivos. A reação automática costuma ser justificar, atacar de volta ou se fechar. Esse comportamento impede crescimento e deteriora relações. Para desenvolver maturidade nesse aspecto, aprenda a separar a forma do conteúdo. Mesmo que a crítica venha mal formulada, pode haver informação útil nela. Ao ouvir um feedback, concentre-se primeiro em compreender completamente antes de responder. Em seguida, analise racionalmente se há verdade no que foi dito e o que pode ser ajustado. Se a crítica for puramente maliciosa, escolha não internalizar. O ponto central é não permitir que o orgulho bloqueie aprendizado. Transformar críticas em material de evolução é uma das maiores marcas de maturidade emocional. Estabilidade emocional sob pressão. Equilíbrio em ambientes confortáveis não prova maturidade. O verdadeiro teste surge sob pressão, quando prazos apertam, conflitos surgem ou imprevistos acontecem. Desenvolver estabilidade exige treino progressivo. Exponha-se a situações que exigem responsabilidade real e decisões sob tensão. Planeje previamente possíveis cenários difíceis e visualize como responder de forma equilibrada. Além disso, fortaleça sua capacidade de organização, porque caos externo aumenta a instabilidade emocional. Quando você aprende a estruturar prioridades e manter clareza mesmo sob demanda intensa,
reduz drasticamente o impacto da pressão sobre suas emoções. Desapegar do ego. O ego transforma qualquer discordância em ameaça. Ele precisa estar certo, precisa vencer debates e precisa preservar uma imagem constante de superioridade. Esse comportamento gera conflitos repetitivos e impede crescimento. Desapegar do ego começa com a separação entre valor pessoal e desempenho momentâneo. Admitir um erro não reduz seu valor, apenas demonstra maturidade. Desenvolva o hábito de reconhecer falhas rapidamente, sem justificativas longas para proteger a imagem. Pratique escuta ativa genuína, buscando compreender antes de responder. Quando perceber impulso de provar algo, pergunte a si mesmo se está buscando verdade ou validação. Esse exercício constante enfraquece a necessidade de autoproteção exagerada e fortalece segurança interna real. Desenvolver empatia sem perder limites. Empatia não significa absorver o emocional dos outros, nem aceitar comportamentos prejudiciais. Muitas pessoas confundem maturidade com tolerância excessiva. Maturidade emocional equilibrada envolve compreender o ponto de vista alheio sem abandonar seus próprios limites. Para desenvolver isso, pratique ouvir atentamente a perspectiva da outra pessoa antes de formular sua resposta, mas mantenha clareza sobre seus valores e limites pessoais. Quando necessário, comunique limites de forma firme e respeitosa, sem agressividade. Essa combinação de compreensão e firmeza constrói relações saudáveis e evita ressentimentos acumulados. Aceitar a realidade sem resistência desnecessária. Grande parte do sofrimento emocional nasce da resistência ao inevitável. Pessoas imaturas lutam contra fatos consumados, insistem em cenários que já não existem e se prendem a expectativas irreais. Aceitação madura não é passividade, mas reconhecimento claro do que está sob controle e do que não está. Desenvolva o hábito de diferenciar ações possíveis de circunstâncias imutáveis. Quando algo estiver fora do seu controle, redirecione energia para sua resposta interna e para decisões futuras. Ao aceitar a realidade como ela é, você reduz desgaste emocional e preserva energia para o que realmente pode transformar. Maturidade emocional não surge com o tempo. Ela surge com prática consciente. A vida sempre vai testar sua paciência, sua estabilidade e sua capacidade de lidar com frustração. Se você aplicar pelo menos parte do que foi falado aqui, já começará a perceber mudanças reais na forma como lida com conflitos, pressão e desafios diários. E isso, ao longo do tempo, transforma completamente sua vida.